Para ajudar a gente a entender o que anda acontecendo com o mercado, está aqui comigo meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Numa semana interessante, mais curta para os negócios, que a gente tem visto aí uma continuidade do movimento de alta que engrenou no finalzinho de março, né, Ronald? Primeira pergunta. O que vocês estão vendo aí na Pátria Agronegócios em relação à precificação? Se tem fôlego para continuar essa trajetória positiva que a gente viu acontecer aí no finalzinho de março e está acontecendo nesse início de abril? E depois a gente vai falar da B3 também. Afinal de contas, tem um comportamento esquisito ali acontecendo em termos de precificação da arroba. Mas vamos começar com essa história do preço, Ronald. E aí, que avaliação vocês fazem do atual momento? E tem força para continuar subindo? Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem. É muito bom, Alexander, olhar para a bolsa hoje, olhar para o mercado físico. Eu acredito sim, tá, Alexander, que esse mercado físico ainda deve se sustentar nessas duas primeiras semanas do abril. Uma semana um pouco mais curta essa que nós nos encontramos hoje, mas de forma geral, a escala não conseguiu andar. E aí os preços melhores foram observados. Boi de 360, não falei nada errado, não. Não é boi magro, não. É boi gordo, tá, Alexandre? No Mato Uhum. Grosso, nortão do Mato Grosso, boi de 360 sendo ofertado para cliente aí. Boi de 20 arroba, 21 arrobas. Tivemos também no MS boi de 360, Goiás 350, 345, alguns aí 340, balanção 55% para mandar para outro estado. Tivemos 350. Então, de forma geral, mercado muito firme. A bolsa ontem chegou a ter boi de 367, 367 para abril. Então, quando eu olho o mercado físico paulista, a média dos negócios rodando próximo aí de 358, 360, tudo indica que essa bolsa deve se permanecer nesse patamar de preço no curto prazo, olhando para os contratos disponíveis, até porque o físico vem subindo. Já vi relato de boi em São Paulo de 365 e 360. Boi no Parazão 340, 335, teve pedida e negócios pontuais até 345. Quando você olha para o Maranhão, olha para Rondônia, mercado também firme, Tocantins, mercado firme. Então, de forma geral, o curto prazo, escala curta, oferta menor e demanda aquecida, tanto para exportação, mercado doméstico. Exportação também pode falar aqui um pouco de mercado, tanto do bezerro como do boi magro. O mercado não deu olhar que não seja para cima, tá bom? E aí esse movimento de alta é desde o final aí do janeiro. Então a gente tá falando aí que boi tá subindo pela sua 13ª, 14ª semana consecutiva. Toda vez que boi passa de 9 semanas de alta, eu falei isso há 3 semanas atrás, boi tende a lateralizar ou ter correções para ter um movimento novamente de alta. Então, esse movimento que vem, ele vem, na minha visão, veio para ficar e correções agora pode acontecer, pode, mas é muito mais pontual no atual cenário. Ô Ronald, você frisou ali os próximos 15 dias como oportunidade de alta, né? Por quê? Você vê alguma perspectiva de diminuição desse ritmo de alta ou de até inversão desse ritmo de alta a partir de final de abril, começo de maio? Também, mas o grande fator que eu estou vendo é que meu cliente, eu estou falando do meu cliente, talvez não possa falar olhando o Brasil todo, mas ele está antecipando boi, tá, Alexandre? Boi que estava numa tip, boi que está num coxo. O cliente meu, por exemplo, recebeu 360 no Mato Grosso. Nós antecipou esse boi. Então eu não estou vendo que o boi está subindo. Ontem eu fiz até um vídeo lá no meu Instagram e em outras redes sociais aí, eu não estou vendo o boi subindo pelo o pecuarista retendo esse boi na fazenda. Não estou vendo esse movimento, tá bom? O movimento é, o preço está chegando, o pecuarista está querendo sair desse mês de julho, agosto, que está péssimo, olhando no futuro. Então eu estou falando de um boi de 367 na bolsa hoje, Alexandre, mas quando eu olho para um boi agosto, é um boi de 348 em São Paulo. Então o meu cliente, boi, então, e tem o cliente e o produtor rural, ele vai ter boi para dentro do julho, para dentro do agosto. Então, automaticamente ele está tentando antecipar o boi dele. Aquele boi de 20 arroba que poderia ir para 22, 21, ele está botando nesses contratos que está tendo aí, tanto no balcão, como também para quem tem contrato spot, tentando pegar esse preço mais alto. Para tentar deixar o menos oferta de boi lá para dentro do agosto,
para dentro do julho, para dentro do setembro. Porque dá medo. Nós estamos falando aqui de 18, 20 reais de diferença do boi hoje, referência São Paulo para a Bolsa, um boi de 367 e um boi para agosto 348. Nós estamos falando aí, aproximadamente, aqui, vamos arredondar o número, 20 reais, vezes um boi de 20 arroba é 400 reais de diferença. O bezerro tá caindo lá na frente, o boi magro tá caindo lá na frente? Não. Então, na minha visão, o físico cai, mas a bolsa não tem muito movimento de queda, não. Isso fica até ruim, Alexander, para fazer uma proteção, para fazer um seguro de preço para dentro do setembro, para dentro do agosto, até para dentro do outubro. Porque tudo indica que o físico vai cair mais do que a bolsa. A bolsa já está pessimista. Então, qualquer movimento positivo que aconteça dentro do ano de 2026, habilitações para o Japão. Opa, isso é um fator positivo. Os Estados Unidos talvez renegociando alguma cota. Isso é positivo. Ou a China renegociando essa cota deles aí, abrindo algum espaço aí para mais 400 toneladas, para mais 500 toneladas, que seja. Isso é muito positivo para a Bolsa. Então, a Bolsa está pessimista, mas não está dando um olhar de gestão de risco. E eu tenho cliente com boi para sair dentro do setembro, do outubro, do agosto. Como é que nós vamos fazer uma proteção 7 meses à frente, com custo de seguro alto, com preço R$ 20 de diferença? Fica difícil para fazer uma gestão nesse atual momento. Então, Ronald, essa é uma situação que está meio destoando do que é comum acontecer no mercado lá na B3, né? Geralmente a gente tem a pressão nos preços acontecendo nos meses de abril, maio, principalmente maio, junho, julho, agosto, a gente já teria um movimento de retomada ali dos preços e até o final do ano daí é ascendente esse movimento. Mas o que você está notando aí é que quando chega lá para agosto, a gente tem um preço muito abaixo, né, do que está sendo praticado hoje. Qual que é a sua leitura? Por que que isso está acontecendo na prática? Tem alguma justificativa para esse comportamento, Ronald? Então vamos contextualizar isso com fundamento. Hoje eu estou fazendo aqui os 24 horas com o Ronald Macuco. Então, se vocês quiserem acompanhar aí como é a nossa lida aqui, inclusive, postei, ó, tô no Notícias Agrícola agora. Alexander, há muita informação, Alexander. Na semana aqui, vocês devem trazer aqui pelo menos 6 analistas de mercado, olhando para falar só de mercado. Cada um tem uma visão, mas existe uma coisa que não muda, Alexander. É o fundamento. Talvez eu vou falar do fundamento de uma forma, você como entrevistador, acaba que você também, jornalista, você tem já sua visão de mercado. Um dia eu até comentei assim, se nós pegar aqui os 5 melhores entrevistadores do Brasil, o Alexandre está entre os 5. Alexandre conhece muito bem de boi, muito mais do que alguns boiadeiros aí que se diz, Alexandre. Porque você Você, acaba ouvindo muito boiadeiro falar de boi, você concorda? você é meu amigo, Ronald, não vale, né? Não, mas quem tá aqui nos comentários, deixa aí, o Alexandre, quando eu falo as perguntas, eu não faço a pergunta técnica, uma pergunta com viés de mercado. Cara, você fala com o Scott que tem, eu acredito aqui, não vou querer falar a idade do Scott, mas o Scott deve ter 45 anos, 50 anos de mercado. Você fala comigo que tenho 6 anos aí de mercado, não vou nem falar da minha vida na roça, não, minha vida de Uhum. faculdade, não. Você fala com a Lídia, talvez 20 anos de mercado. Você fala com o Eberville Neto, você fala em outros boiadeiros aqui, que seja, tá bom? Pessoas que estão na área mais técnica, pessoas que falam mais de fundamento, pessoas que falam mais do traqueio do mercado físico. Mas vamos lá. Julho, agosto, setembro, outubro. Historicamente, é momento de menos oferta de boi. E agora com esse movimento China, e todo mundo está preocupado, e alguns um pouco mais alarmistas com a China, porque a China tem uma representatividade grande na nossa formação de preço, a exportação por si só tem essa representatividade, mas não há mais nada de surpresa na China. Será que vai ter alguma coisa de surpresa? Porque todo mundo fala a mesma coisa. A China vai sair, já é quase um consenso. Dentro desse junho, ou final do maio ou julho, nesses 2 meses aí, não teremos mais China com essa cota. A China vai existir, ela pode pagar, continuar comprando essa carne, só que com preço muito, muito alto comparado com o que está pagando hoje. Então pode existir China, ela pode continuar comprando, mas com preço muito alto. E aí, talvez a conversa fica muito mais para eles do que para a gente. Agora, se eu tenho um sentimento que vai haver um apagão de demanda nesse período, os grandes boitéis, confinamento, vai começar a antecipar boi, vai postergar para jogar esse boi mais para dentro
do outubro, que o boi do outubro chegaria dentro da cota do próximo ano. Então, eu não acredito que esse pessimismo que está sobre a China vai impactar um direcional de formação de preço no mercado físico. Porque a própria bolsa já projeta R$ 20. Será que a gente vai ter a bolsa caindo mais 20? Seria então R$ 40 vezes um boi de 20 arroba. Nós estamos falando de R$ 800 por boi. O bezerro vai cair, o boi magro vai cair, a oferta continua muito restrita. E aí eu posso trazer esse número, falei recentemente, talvez não é realidade 100% dos boitéis, mas boa parte dos confinamentos boitel no atual momento trabalhando com sua capacidade próxima a 55%, 60%. Eles vão ter que vir para o mercado se quiser girar sua planta. Então, meu amigo, eu não vejo, não acredito num boi também batendo 420, como alguns falam para esse ano ainda, mas não acredito nesse boi derrotando, caindo a mais do que está na bolsa. Talvez é um boi de 348 e se tiver um movimento mais forte, ele pode nos dar oportunidade de fazer seguro de alta, pensando para um novembro, pensando para um outubro, pensando para um setembro, seguro de alta para compra de reposição. Então fica aqui bastante atento. Esse movimento que possa vir da China, na minha visão, já está precificado, a tela da B3 está mostrando isso. Ele vai ser muito mais de oportunidade de compra, de contrato ou de seguro de alta para garantir seu poder de compra quando a chuva voltar lá dentro do novembro, dentro do dezembro de 2026. Então, bastante atenção. O movimento do físico vai refletir a bolsa, sim, porque a bolsa está mostrando, mas a bolsa pode nos dar muito mais oportunidade porque ela precifica um movimento antecipado. E É, e hoje não há até, estímulo. e até porque quem se planeja, né, Ronald, olhando o movimento da Bolsa, já sabe que ali nesse período de julho, agosto e setembro, não tem um preço que justifique ele estar produzindo animais para aquele período, né? Exato. Apesar da gente não ver talvez uma alta tão rápida no custo de produção, pensando na dieta nutricional, mas o boi magro, Alexandre, esse é um produto cada dia de artigo de luxo. Hoje o que inviabiliza muitas vezes uma conta de confinamento é o boi magro. Algumas regiões ainda tem uma oferta um pouco maior, mas quando você olha, hoje a gente não vê, Alexandre, o animal vindo do Pará, vindo do Tocantins para o Goiás, para o Centro-Oeste, para a região de São Paulo, porque a conta não justifica. O boi nessas regiões, o bezerro nessas regiões valorizou muito nos últimos 60, 90 dias. Há uma oferta também de forragem grande à disposição. Muitos pecuaristas, grande, médio, pequeno, buscando gado, buscando pegar um crédito no banco para comprar gado. Os leilões com oferta menor de gado à disposição. Então, olhando, eu sei que no leite a safra virou a entre-safra e a entre-safra virou a safra, porque o leite se posicionou dessa forma, com nutrição cada dia direta, mas o confinamento não vejo assim, tá bom? Então, apesar dos boitéis estar com a diária boa, eu acredito que a gente pode ter surpresa positiva para dentro desse agosto e setembro que está tão pressionado. Hoje, boi abaixo de R$ 350, olhando no futuro. É, realmente está meio destoando aí essa precificação para segundo semestre, principalmente para terceiro trimestre do ano ali. Vamos ficar de olho nessa movimentação. Por enquanto, a gente tem aí uma continuidade, uma expectativa de continuidade de alta nesse curto prazo. Agora, ô Ronald, e essa barrigada aí tradicional de maio e junho, ela vem ou não vem? Eu acredito que ela não vai vir. Não, E se né? ela não vai vir, ela vai pegar muito mais para dentro do julho e agosto. O mercado tá firme, tá, Alexander? E o mercado não tá firme porque, historicamente, a gente vê, é um momento que o pecuarista segura boi. Não, a gente não tá vendo isso, tá, Alexander? Não tem, quem tem boiadas boas, que iria sair dentro do maio, vai aproveitar esse preço agora, Alexandre. Tá vindo. Então, mas É. não tem aquela oferta de boi chegando em volume, não. Eu tive visitando um confinamento, tá até lá nas minhas redes sociais. Confinamento muito grande aqui do Goiás. Não vou citar o nome, mas são vários confinamentos que eu visito, então você faça a sua própria análise. Em conversando com eles, Alexandre, eles comentou, Ronald, nós vamos antecipar o boi que entraria no final do abril, um boi de 13, 14 arroba, para o mês do março. E eles anteciparam, isso foi em fevereiro que eu visitei eles. Eles anteciparam o boi para o março, então é um boi que vai sair no março, abril, maio. Para quê? Para pegar esse preço da bolsa do boi de maio acima dos 360, Alexander. Então, aquele movimento mais pesado de boi a gente não está vendo. Isso não quer dizer que a gente vai ver algumas regiões um pouco mais pressionada.
O boi de contrato hoje, a gente está tendo dificuldade de fazer esse contrato. Eu tenho um cliente, por exemplo, buscando fazer um contrato com o frigorífico. Os frigoríficos também não estão querendo, não é todos que estão querendo fazer contrato, não. Então, assim, a gente fica olhando para a bolsa sem poder ter uma gestão melhor, mas sendo a única opção que existe até o momento, mas acreditando que a gente não vai ter uma barrigada forte dentro desse mês de maio. Eu não acredito o boi cair no 15, R$ 18 desse maio. Pode ter um movimento fora da casinha? Pode, mas hoje o fundamento não mostra para isso, tá bom, meu amigo? E o que a gente vê é que o atacado, é que o varejo vem suportando esse movimento de alta no preço do boi. Em algum momento o mercado interno chegou a pagar melhor que a exportação recentemente, tá bom? Nessas últimas 10, 15 dias. Então, opa, quer dizer que exportação vai ter que subir sua pedida para continuar originando em volumes. E a gente fala muito da China, mas existe outros bons pagadores que estão bem agressivos também. Apesar da China estar comprando acima da média do último ano, a gente tem mercado doméstico muito firme para o atual momento, tá bom? Ô Ronald, tem a pergunta aqui do Gilberto Freitas. Ele pergunta o seguinte: ágio do bezerro, qual o melhor bezerro se o preço por quilo for igual? Daí ele faz duas comparações aqui: a 180 quilos tirado da mãe na marra ou o bezerro bruto de 260 quilos? Qual que é o melhor para comprar nesse momento? Alexandre, acreditando que a gente já está no movimento de alta para o setor pecuário, e a gente acredita talvez em 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, um ano e meio, eu gostaria de fazer giros mais curtos, ficar menos tempo com esse animal na fazenda. Então, hoje eu preferia pegar o bezerro mais pesado, 240, 250, 260. Eu acredito que é muito mais saudável. Depois, quando termina aqui a entrevista, você coloca aqui o preço do boi futuro. Hoje eu já consigo ver um boi futuro para dezembro. Então, muitas das vezes, pegando esse animal mais pesado, eu vou ficar com ele entre recria e engorda 1 ano, 12 meses, 11 meses. Então, eu consigo já fazer uma trava muitas das vezes. Então, particularmente, eu prefiro ele. Esse bezerro, que é apartado da mãe, na marra, na força, como ele falou aí, ele muitas das vezes ele não expressa seu potencial genético todo, tá, Alexander? E isso não quer dizer que eu não posso mesclar. Esse bezerro mais leve, ele tende a ser mais caro. Nos leilões, ele sai um pouco mais caro. Então, o bezerro mais pesado, ele tende, não que ele deveria ser mais barato, mas ele carrega na sua base genética, muitas das vezes, um potencial para ser um boi de 23, 24 arroba. Fizemos até um bate-papo. Um cliente agora, lá nas redes sociais, você deve mostrar isso aqui com muita frequência, Alexa, que é o boi cada dia mais pesado saindo da terminação. Então, muitas das vezes, se eu pego um animal leve, muitas vezes eu vou levar ele até 19, 20 arrobas. Se você pega um bezerro de 260 quilos, nós estamos falando de um bezerro de 8 arroba e meia, nós estamos falando que ele tem um potencial de entregar na sua recria aí um animal de 15 arroba, você coloca mais 7 arroba, você coloca mais 5, 6 arroba nele, e numa engorda um animal de 24, 23 arroba, com arroba produzida hoje de 240 dentro dos confinamentos, 220, 230 no antip, é muito saudável esse animal mais pesado aí, tá bom? Muito bom, show de bola, Ronald. O Marcelo está participando aqui, disse que você sabe muito, viu? Concordo com você, Marcelo. Marcelo Rocha, abraço para você, obrigado pela participação. Marcelo está sempre com a gente aqui. Bom, Ronald, só para a gente finalizar então, o cenário de forma geral é positivo aí para preço da arroba do boi gordo, não tem muito o que discutir, né? Tem os entraves que podem aparecer, mas nada que vá derrubar preço ao longo de 2026, né? Não estou olhando nessa visão, apesar de querer fazer uma gestão de risco. Por que querer? Porque ela é saudável. Ela é saudável. Cada dia que a gente observa o mercado, esse mercado fica mais concentrado, os grandes vindo para a parte de produção. Aconteceu uma venda grande aqui agora de um setor dentro da pecuária, que foi a venda de grande fazenda com confinamento ali para um grande comprador, para um grande frigorífico. Então, cada dia mais, o pecuarista que não tem as alternativas de contrato a termo, que não tem um parceiro forte, ele precisa buscar a gestão de risco.
Por quê? A arroba produzida hoje, Alexander, ela dentro do confinamento, ela tá 200 e... Eu vou trazer uma média Brasil, R$ 260. Para vender um boi de 340, média Brasil também, nós estamos dizendo que esse boi está entregando aproximadamente R$ 80 por arroba produzida. Se você pega um animal de 12 arrobas e leva ele até 22, nós estamos colocando mais 10 arroba, 9 arroba. Você consegue diluir o valor do boi magro, você consegue diluir o valor desse bezerro. Esse bezerro que já chega e batendo o pico aí semana após semana do pico histórico, bezerro aí de 16 e 20, no indicador CPEA Mato Grosso do Sul. Então, eu não acredito em correções. E correções que, se ela tiver muito mais momento de você se posicionar, então, para isso, eu preciso olhar meu negócio mês a mês, tentar sair desse gargalo, desse agosto, que esse agosto tá pesado, e buscar fazer o giro mais rápido. Acho que quem tá numa recria, quem tá numa engorda, cada dia mais eu preciso fazer giros mais curtos para não ficar nessa oscilação. Porque hoje, Alexandre, nós estamos vivendo um boi de 300, quase 370. Não chegou a ter na bolsa. 367 foi o melhor preço para o abril. Se esse boi cai R$ 15, Alexandre, quantos aqui vai ter margem líquida positiva? Quando o boi bater R$ 400, quando o boi bater 380, Alexandre, muitos aqui ainda assim não vai ganhar dinheiro, tá bom? Então por quê? Não está fazendo o dever de casa da gestão simples e prática. Eu estou protegido numa baixa, eu estou exposto numa alta. O boi deu oportunidade, eu vou comprar um seguro para participar de uma alta, para comprar a reposição, que seja de boi magro, que seja de garrote, que seja de bezerro. E o cara da cria, ele vai viver 2 anos, como tá vivendo, como viveu o ano de 2025, já foi bom. O 26 será bom, e 27, na minha visão, também será bom pro cara da cria. Então, ele vai viver com preços melhores sendo entregue aí para ele, tá bom? Olha aqui, pergunta interessante do Guilherme. Acho que até se de alguma forma já respondeu, mas vamos reforçar para ele aqui. O Guilherme Aguiar, você acredita que vai ter muita oferta de confinamento, já que o preço do boi magro tá caro, Ronald? Não, acho que há uma busca, Alexander, dos boitéis, confinamento, rodar o Brasil, entendeu? Tentar incentivar a oferta de boi entrando. Eu ouvi um boiadeiro, e boiadeiro que está aí há 20 anos, na catira, que a gente fala, na compra, na corretagem, ele falou, Ronald, foi a primeira vez, depois de muitos anos, eu nem me lembro, que ele falou, cara, que eu tive que entrar no Nordeste para comprar boi, para mandar para o Centro-Oeste. Ele falou assim, foi a primeira vez. Então o cara tá mandando boi. Hoje existe, por exemplo, Oeste Baiano, existe um grande confinamento ali. Goiás existe 5, 6, 7 confinamentos aqui que confina mais de 40 mil boi. Então, assim, não acredito, tá, Alexander? E acho que é normal. Foi uma entrevista que você fez aqui, que foi a primeira vez em 2025 que nasceram, que abateram mais animais do que nasceram. Então a gente vai ter uma oferta também de reposição menor. Então, beleza, a demanda da China vai sair. Tudo bem, vai sair no momento que a gente também teria menos oferta de boi. Então, acho que não terá muita surpresa olhando para esse ano. Esse é um ano, na minha visão, de forma geral. Vou estar em Lagoa da Prata palestrando, vou estar lá com o pessoal do Sebrae, no Viro Precoce, na Agroteams, dia 14 de maio. Vou estar em outras regiões palestrando. Qual é a mensagem que eu levo, Alexander? Que o ano, apesar da China ter colocado até um ano pessimista para preço de boi, para o setor pecuário de forma geral, claro que isso não nos traz aqui, que é um ano também que eu vou sair fazer besteira, comprar a torta direita, pagar rendo caro. Não estou dizendo disso, mas há um movimento positivo para o mercado. Nós estamos num projeto, numa tendência de médio e curto prazo de alta. Se eu pego os próximos um ano e meio, é uma tendência de alta. Muito bom, Ronald. Meu caro, mais uma vez, show de bola, mais uma vez, show de argumentos aqui para quem nos acompanha. E obrigado aí para vocês que participaram, mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas. A gente agradece aí a participação. Meu amigo, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Ronald Macucos, pecuarista sincero. E se o cara sorrir, ele nos vê, aonde quiser falar, moça, aqui a gente faz chegar ao teu produtor a orientação. Aí quem quer aquela orientação mais personalizada se torna cliente da Pátria Agronegócio, vai nas minhas palestras. Então a gente vai estar em Juara, dia 7 a partir das 14 horas. Você que é do Mato Grosso, que é dessa região, acho que do Vale do Arinos, acho que é isso.
você é nosso convidado. Vou estar lá na Arinos Show Agro, a primeira feira que vai acontecer ali em Juara. Eu estarei ali presente, palestrando. Então, esteja por lá, onde eu estiver aí, apareça que a gente conversa. A gente é gente igual vocês, que no final do dia estamos tentando ser melhor todos os dias. Muito bom. Aí, só lembrando, reforçando, Ronald é com Y no final, tá, pessoal? Para achar ele lá nas redes sociais. Obrigado, meu amigo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, meu amigo. Fica com Deus.